Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal da América. Nós estamos aqui, então, no primeiro Congresso Espírita Joana de Ângeles, em Uberaba. E nós já fizemos várias entrevistas aqui com os companheiros que estiveram palestrando conosco. E hoje nós temos a grata satisfação de termos o nosso querido Alexandre Fontoura, que vai falar a respeito, então, da individuação de Francisco. Alexandre, seja bem-vindo. Fale um pouquinho para nós a respeito do teu tema. Olá, queridos amigos. Olá, Mariane. É uma alegria estar aqui com vocês, em Uberaba, terra de Francisco Cândido Xavier, este que também foi um grande sol da humanidade, para falar sobre uma personalidade que toca a todos nós, que é a de Francisco de Assis. E na minha fala, que eu me adentro no papel da transcendência, na individuação, nós vamos fazer ali um resgate de o quanto a transcendência de Francisco de Assis é uma experiência arquetípica. O que seria uma experiência arquetípica? É uma experiência comum que diz respeito à vida de todos nós. O que é transcender? Transcender é ter um olhar além ao que está dado. Então, muitas vezes, nós precisamos transcender os conflitos para ter um entendimento maior. Nós precisamos transcender uma questão para olhar além dela e nos conectar ao essencial. E a transcendência em termos de espiritualidade é transcender a matéria para perceber a alma imortal, para perceber que além das hierarquias sociais, como havia na Idade Média, na época de Francisco, e como há atualmente, há seres humanos, há irmãos, há uma fraternidade que só pode ser percebida se nós transcendermos a ideia de hierarquia, por exemplo. Então, a transcendência foi essencial para Francisco, porque ele precisou transcender o ideal do ego, o ideal que o pai deu a ele, né, de ser um grande comerciante, de se tornar um grande cavaleiro e colocar, então, a família Bernardone dentro da aristocracia, dentro da nobreza de Assis, todos aqueles sonhos cavalheirescos. Ele transcendeu a tudo isso e se conectou a Deus e a Jesus de uma forma muito mais simples, sem os templos de pedra, sem as hierarquias e liturgias, mas através do contato com a natureza, do contato com o ser humano, e também através da mediunidade, que é algo muito caro a nós, espíritas, que estudamos a vida após a morte e a comunicabilidade dos espíritos. Então, essa transcendência de Francisco de Assis, ela diz respeito à vida de todos nós. Não que nós vamos ter uma trajetória igual ou semelhante a este indivíduo, mas nós vamos ter também momentos na nossa vida que nós precisamos olhar além, que nós precisamos nos despir das exigências do mundo para então buscar aquilo que é essencial, buscar realmente a nossa trajetória de alma, qual é o nosso caminho e não o que a família impôs ou o que a sociedade impôs, até como uma forma de nós nos conectarmos melhor com essa sociedade, sermos legítimos, sermos nós mesmos. E Francisco teve isso, em contato também com a espiritualidade, né, Mariane, né, amigos? Então, Alexandre, tu nos traz, assim, a respeito dessa trajetória de Francisco, e os companheiros anteriores, eu já fiz uma pergunta semelhante, mas é claro que não vou deixar de fazer para você também. De mostrar realmente, assim, o que a gente percebeu neste congresso é que foi mostrado o Francisco humano, né? O Francisco que também teve que fazer suas escolhas, que deixar essa vida na matéria e fazer a escolha, sim, pela sua vocação, né? A importância de Clara de Assis na sua trajetória. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente em relação a isso, né? Essa convivência fraterna de Francisco e Clara, né? E a respeito, então, dessa questão da vocação, das escolhas deles na transcendência. Que excelente colocação, né, Mariane? Porque se nós pudermos enxergar por trás do santo, do ser espiritual, do mensageiro do Cristo, o homem, o guri, que ele foi também, o rapazote, né, presente, nós podemos encontrar Francisco dentro de nós, porque imaginemos a tensão que ele viveu. Ele amava o pai e a mãe, mas assim que ele viu que ele tinha uma outra caminhada, ele precisou negar aquilo e não foi compreendido. E ele foi buscar um modo de vida simples, muito próximo à mendicância, e ele foi tratado como louco. Foi muitas vezes tratado como um exótico,
E aos poucos as pessoas foram percebendo que por trás daquele louco havia um grande coração humano, que foi libertando primeiramente a juventude de Assis, pois ele foi tendo vários irmãos que foram acompanhando ele nessa jornada, e as pessoas começavam a ver as suas curas, que eram mediúnicas, mas as suas palavras consoladoras, o seu olhar de respeito e de amor, e logo ele começou a congregar um monte de corações feridos, tais como nós, no momento de transição planetária, em meio aos louros do mundo, as fascinações da vida, ou as dores excruciantes do viver, as dúvidas que nos tocam. Nós também queremos um cântico de alegria, um cântico de felicidade. E esse Francisco alegre, esse Francisco irmão, esse que tratava todos com todo carinho, com toda dedicação, ele está vivo dentro de nós. Nós podemos buscá-lo a todo momento, porque Francisco vem falar do conflito entre o homem exterior e o homem interior, porque não precisa haver esse conflito. Nós precisamos buscar essa vida interior, essa renovação. E Clara de Assis, que nós sabemos, né, que era uma encarnação de Joana de Ângeles naquela época, Clara foi o complemento entre masculino e feminino, pois ambas as forças são necessárias. Clara é o contraponto que vinha muitas vezes trazer o Francisco que precisava ser corrigido, pois ela sabia, a irmã Lua sabia chamar a atenção ao irmão Sol, que ouvia Clara humildemente, pois muitas vezes, quando ele, no alto da sua sabedoria, se equivocava também, ela vinha dizer: Francisco, você que se desapegou de tantas coisas, que abriu mão da riqueza dos seus pais, agora não está sabendo fazer o desapego. Quando ele viu que a sua congregação estava se perdendo, e ela veio dizer assim: mas Francisco, a sua ordem dos franciscanos não é sua, ela é do Cristo. E você não está sabendo fazer o desapego. E ele agradecia a ela, como em tantas e tantas vezes que precisou. Até porque os dois tiveram que fazer uma grande renúncia. Nós compreendemos psicologicamente que Clara e Francisco formavam um casal que não puderam realizar o casamento carnal, embora talvez até tivessem vontade, a gente não sabe, né, de formar um casal, de formar família, para formar um casal espiritual. Não é que é errado ter a comunhão sexual, amorosa, afetiva, mas não era a tarefa deles naquele momento. A família deles era a família da humanidade. E aquele casal, então, foi um casal espiritual, uma conexão, porque Clara de Assis existe também. A Clara divina, a Clara mediúnica, a Clara espírito essencial, mas há também a Clara menina, aquela Clara que ouviu as palavras de Francisco e deixou tocar o coração. Aquela Clara que, ao acolher os leprosos e limpar as feridas, não era apenas simplesmente alguém fantástica com uma missão maravilhosa. Era uma mãezinha para aqueles leprosos, era uma irmã caridade. E todos nós podemos ser o irmão alegria, todos nós podemos ser a irmã caridade. Essa é a transcendência que Francisco veio nos trazer. Então, Alexandre nos trouxe essa resposta que enche o nosso coração de alegria, e com certeza aqueles que estão nos assistindo também devem de estar com o coração cheio de alegria e esperança por essas palavras que realmente nos motivam, né, a fazer a nossa caminhada. Mas, Alexandre, nós gostaríamos um pouquinho mais da tua atenção, e agora falando a respeito, então, do Congresso. Né? Você sabe de todo o trabalho, né? De toda a programação que a Mara fez, você está por dentro dos primeiros passos, né, para que esse congresso acontecesse. Né? Então, foi lá em Assis que vocês começaram a pensar sobre essa possibilidade, né? E que a Mara trouxe a possibilidade do congresso aqui para Uberaba. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para a gente, assim, das tuas impressões. Eu fiquei muito tocada pela parte artística, os músicos, né? A organização, assim, com certeza de parabéns a Mara e a equipe. Mas eu gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho a respeito das tuas percepções em relação a todo o congresso. Meus amigos, esse congresso está sendo realmente um grande encontro de almas. Tu falasses, né, Mariana, em Assis, e no mesmo ano depois nós estamos em Uberaba, duas cidades marcadas por missionários, né, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier. Nós tivemos também em Sacramento, onde pudemos estudar um pouco sobre Eurípides Barçanufo.
E nós somos tocados pela devoção e o amor dessas almas. Isso fica no ar, fica no coração das pessoas, fica na memória do local. E esse congresso que nós vemos estudiosos de Joana de Ângeles de vários locais do país e do mundo que vieram aqui fazer parte, nós nos sentimos muito pequenos, mas no bom sentido, meus amigos. Pequenos porque nós vemos assim, o tamanho do amor dos artistas, realmente a parte musical, fenomenal, meus amigos. Todas as falas dos colegas, toda a vibração no ambiente, a presença dos espíritos protetores, a mensagem de Joana de Ângeles colocada em cada slide dos colegas, em cada fala, em cada abraço que as pessoas trazem, nós vamos nos sentindo muito pequenos, no sentido que é um universo de amor, um universo de carinho, mas é um pequeno bom, é um pequeno que está sendo cuidado, que está sendo olhado, e dá uma facerice, dá uma alegria estar entre tantos corações que vem nos ensinar a viver através da simplicidade. E nesse momento, é como se nós tivéssemos o gostinho de um mundo de regeneração. É como se nós sentíssemos, nesse caos que está sendo viver, nessa vida tão desafiadora, cheia de desafios, de provocações, de delírios da convivência, de repente, corações congregados, não que não haja sombra e dificuldade, mas a sombra pode ser olhada, pode ser acolhida, e nós vamos ficando com a mensagem da paz, porque nós não precisamos ser santos para fazer a nossa auto-renovação, mas nós precisamos ser, sim, os nossos espíritos bem tortinhos do jeito que somos, mas nos sentirmos amados pelo sol da verdade. E Joana de Ângeles vem nos trazer que Jesus, o Cristo, na sua mensagem, é o sol da verdade. E sabe que eu fico com as palavras que Joana de Ângeles trouxe em 2009, através da psicografia de Divaldo Franco, em frente ao túmulo de Francisco em Assis, lá no local onde nós tivemos uma energia maravilhosa, aquele local, e ela traz a sua psicografia: volta, Francisco, volta, irmão alegria, a noite moral da humanidade te aguarda ansiosa, a noite moral da atualidade, porque ela já vem nos falar, conforme nós tivemos na Bahia também, outro local maravilhoso, junto a Divaldo Franco, no ano passado, em que ele nos dizia que Joana de Ângeles afirma: Francisco de Assis está próximo a reencarnar junto dessa imensa leva de espíritos protetores, os guias da humanidade, que estão reencarnando no momento de transição, assim como ela já planeja este reencarne, renovando os nossos corações. Claro que quando a gente fala do reencarne desses espíritos, parece que estamos falando apenas de constatações fantásticas. Mas nós estamos falando, meus amigos, que se você, meu irmão, se nós estamos sendo desafiados, em que o homem bruto e a mulher bruta estão sendo chamados à resposta intelectual da vida, ao combate de opiniões, não é o momento para isso, meus irmãos. Não é o momento de ter razão, de ter certeza. É o momento de amar, é o momento de compreender, mesmo que seja compreendido. É mais importante amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é uma grande alegria esse evento preparado pela Mara Valentim, pelos amigos de Uberaba com tanto amor, com tanto esmero. Eu faço convite que nos próximos anos, quem não assistiu, quem não esteve aqui, por favor, vocês não sabem o que você está perdendo. Como dizer assim, né? Você não sabe o que você está perdendo, né? Então, é um convite a todos nós. Amigos queridos, então encerramos mais uma entrevista, agradecemos a vocês pela audiência, não deixe de dar o seu like, acompanhe a nossa programação pelo canal da Amergs e AME Brasil, estejam conosco, aqueles que não conseguiram assistir o evento, retomem então, para vocês poderem perceber assim, o convite que Joana nos faz à transformação. Então, a todos vocês, a nossa gratidão e fica o nosso abraço a todos que estão nos assistindo.